Boa tarde, Daniel. Boa tarde para quem nos prestigia com a sua companhia na hora do almoço aqui pelo NT Sul. A gente vai falar sobre estações hidrometeorológicas, um tema que vem sendo bastante discutido, principalmente com as autoridades em defesa civil, e Cachoeira do Sul foi um dos municípios contemplados com a instalação de uma estação. Para entender melhor do que se trata e de que forma essa ferramenta auxilia no monitoramento das chuvas, das águas e colabora na elaboração e na continuidade dos planos de contingência municipal, eu vou conversar com a Tenente-Coronel Ana Maria Hermes, que trabalha diretamente com estes assuntos, tem atuação na Defesa Civil e, nesse momento, responde pelo Departamento de Gestão de Riscos. Boa tarde, Ana. Muito obrigada por conversar com a gente. Acho que a gente começa do ponto principal. Qual é o objetivo das estações hidrometeorológicas e de que forma elas auxiliam a Defesa Civil e os municípios nos planos de contingência e até nas previsões? Aproveito a oportunidade para cumprimentar todo o povo de Cachoeira do Sul, em nome da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Coronel Bueira, que é nosso chefe, do subchefe Coronel Dias, e conversar sobre um dos instrumentos que estão sendo contratados pelo Estado do Rio Grande do Sul, através da Defesa Civil Estadual, para a melhoria do sistema de monitoramento e alerta do Estado. As estações são dentro da cadeia do sistema de monitoramento e alerta, que nós começamos lá com o conhecimento do risco, o monitoramento do risco, que é o que nós estamos falando agora, monitoramento do risco, comunicação do risco e resposta. As estações hidrológicas estão dentro da fase de monitoramento do risco. São um componente de suma relevância para o acompanhamento das inundações, para que nós possamos munir as nossas comunidades, os nossos municípios, com respostas, com informações rápidas sobre as chuvas e o nível dos rios, que associados nos dão a resposta dos corpos d'água durante aos desastres e durante as inundações, com proporções menores, ou seja, são instrumentos que vão estar captando a cada 5 segundos a informação, e isso significa falar em tempo real, e transmitindo a cada 15 segundos para as nossas equipes de monitoramento e também para o usuário. Ana, pode nos explicar quais foram os critérios que determinaram a destinação de estações para cada município ou para cada área do estado do Rio Grande do Sul? Por que Cachoeira do Sul foi um dos municípios contemplados? Os critérios operacionais para a definição dos pontos exatos das estações hidrológicas foram considerados, primeiro, os critérios operacionais, aonde efetivamente era necessário complementar as estações já existentes no Estado e na União dentro do Sistema Nacional de Águas, e quando a gente fala em proteção e defesa civil, a gente fala de um sistema, mas especialmente os pontos chaves em que essas estações precisavam possuir uma estrutura que sobrevivesse a um desastre na amplitude do que nós vivenciamos no ano passado. Não queremos vivenciar novamente, sim, mas precisamos trabalhar com recursos que, mesmo naquele cenário, continuem a captar e a transmitir informações. Então, esse foi o critério, colocar onde não tinha estações e nos pontos chaves que precisávamos enxergar, mesmo diante de um desastre naquela amplitude. E aí a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul foi procurar estações que oferecessem alta redundância e disponibilidade e que tivesse uma estrutura robusta também, para que, em condições de inundação, continuassem, mesmo sem sol, e essas estações que estamos comprando têm de 7 a 10 dias de alimentação, mesmo sem sol, porque elas têm dupla bateria, tem um conjunto de bateria muito potente, então elas se alimentam de sol e de bateria, e isso é dupla capacidade de alimentação, e todo o instrumento contratado trabalha com redundância, tanto na captação dos dados, quanto na transmissão dos dados, seja por internet, seja por satélite, porque efetivamente a internet a gente perde nos primeiros momentos do desastre. Então, são equipamentos que têm um conceito diferente das estações que já existem instaladas no estado. Então, o critério operacional foi os pontos-chave que nós precisamos ter, independente do cenário, estações de monitoramento que nos permitam enxergar
o movimento de todas as bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul, para que nenhuma comunidade fique sem monitoramento. Não necessariamente todos os municípios, e não são todos os municípios, vão receber as estações. Mas o que é importante? Que a montante do seu município exista uma estrutura que permita se monitorar o tempo que a água vai levar para chegar em cada município, e que cada comunidade tem que ser auxiliada, tem que ser movimentada na resposta aos desastres, especialmente aquelas comunidades que estão no entorno dos nossos corpos d'água. E aí nós temos uma cadeia, a montante de Cachoeira do Sul, formada por 10 estações, que vão, conjuntamente com a estação de Cachoeira, nos dar o cenário de movimentação das águas, e a gente sempre fala nas cabeceiras, né? A gente sempre fala montante, que vão nos dar o cenário de resposta hídrica no município de Cachoeira diante de chuvas e eventos extremos. E para as comunidades abaixo, que foi uma deficiência, porque realmente em 2024 nós perdemos muito do monitoramento abaixo de Cachoeira do Sul, também estão sendo instaladas outras 10 estações nessa modalidade de estações hidrológicas de missão crítica, que é o mais importante. A gente está sempre muito apegado à questão da inundação histórica de 2024, mas Cachoeira passou novamente por um episódio de cheias, agora recentemente, no mês de junho, que também se aproximou muito do que aconteceu em 2024, né? Então, realmente existe agora a confirmação daquilo que todos os estudiosos vêm apontando, que cada vez mais próximos os eventos vão acontecer, vão suceder. Então, essa ferramenta hoje, instalada em Cachoeira do Sul, permite, inclusive, uma ação mais rápida de resposta quando ocorre o evento adverso, ou ela também permite ações de prevenção mediante esse monitoramento constante? Sim, são dois momentos, né? Nós falamos no momento de resposta diante do desastre e também no momento de preparação e de prevenção antes dos desastres. E essas estações, elas nos permitem, pela coleta de informações incessante, também acompanhar a série histórica e entender a dinâmica das nossas bacias, especialmente aí no município de Cachoeira, que é para quem nós estamos falando, mas ela se estende a todo o estado do Rio Grande do Sul, toda a extensão hidrográfica do estado do Rio Grande do Sul. A série histórica, ela é um estudo que nos permite o conhecimento do risco, né, antes do momento da ocorrência do desastre. E é isso que nós estamos buscando, a resposta ao desastre, que é a resposta ao desastre mais rápida, mais célere, mas também conhecer de que forma os nossos corpos d'água estão se movimentando ao longo dos tempos. Qual é o efeito imediato para as populações? O pessoal vai ter esses alertas no mesmo sentido do que vem fazendo a Defesa Estadual, encaminhando alertas em níveis diferentes, ou que agora iniciamos um momento de risco, ou essa consulta aos dados dessa estação vão acontecer somente mediante pesquisa? Nós não vamos modificar o nosso modo de interação com as comunidades. Nós vamos qualificar o nosso monitoramento e, com isso, refinar a precisão dos nossos alertas. A forma como nós interagimos com as nossas comunidades, comunicando o risco, ela é um modo nacional e internacional de comunicação de desastres, no Brasil, através do IDAP, via SMS e outras tantas ferramentas de informação às comunidades, que são as nossas redes sociais, que levam as informações, são através dos nossos regionais, a conversa com os coordenadores municipais, essa articulação é imprescindível, e também, Thelma, reverenciar aí o trabalho da TV Cachoeira e de toda a mídia de Cachoeira, porque enquanto órgão central, nós fazemos a articulação do sistema, mas nós dependemos, sim, precisamos do trabalho de cada um dos atores municipais, especialmente da mídia, na informação, porque nós sabemos que muitos perfis, eles vão ouvir a Rádio Cachoeira, vão assistir a TV Cachoeira, vão se informar através dos veículos locais.
Ana, eu agradeço pelas tuas informações, por ter despendido aí do teu tempo para nos trazer esses detalhes. É uma frente já anunciada pelo governo do estado em aprimoramento na gestão de riscos e também na implantação de ferramentas que possam trabalhar tanto preventivamente como numa ação de resposta o mais rápido possível, porque o Rio Grande do Sul aí teve uma experiência bastante traumática e muito do que já se vinha alertando em termos de estudos científicos vem se comprovando cada vez mais, e a gente já está vivendo essa realidade, precisa manter essas informações atualizadas, então a prestação de serviço importante, um compromisso que a TV Cachoeira tem também com a sua audiência e com a comunidade de Cachoeira do Sul, de trazer esses detalhes cada vez mais próximos daquilo que está acontecendo em termos de segurança, principalmente porque a gente é uma cidade banhada pelo rio, né? Então, esses alertas estão sempre vindo ao encontro daquilo que a gente precisa saber e necessita para se preparar para esses eventos adversos. E, Thelma, eu quero deixar também aqui a informação que essa é apenas um dos projetos de melhoria do sistema de monitoramento e alerta da Defesa Civil RS. Nós estamos contratando outras ferramentas que qualificam ainda mais a nossa informação e a nossa chegada às comunidades. E nós jamais vamos abrir mão das ferramentas locais, do pluviômetro comunitário, da informação dos nossos coordenadores, dos núcleos comunitários que nós precisamos aí avançar dentro do estado e poder conversar com as comunidades através dos núcleos comunitários organizados pelas coordenadorias municipais e finalizar dizendo que sim, Defesa Civil somos todos nós. Com toda certeza, a gente vai retomar esses contatos e vai acompanhar todo esse trabalho, trazendo atualizações. Te agradeço mais uma vez. Então, Daniel, eu conversei com Ana Maria Hermes, tenente-coronel, que responde pelo setor, melhor, pelo Departamento de Gestão de Riscos da Defesa Civil, e a gente traz aí, em primeira mão, todos os detalhes de como vai operar, então, a estação hidrometeorológica aqui em Cachoeira do Sul. Muito obrigada, Ana, mais uma vez. Daniel, retorno contigo aí no estúdio.